Apesar de se falar tanto em liderança, de que o mercado de trabalho precisa de líderes que saibam motivar os funcionários, muitos que ocupam um cargo de chefia ainda caminham na contramão. Preferem ser os carrascos da história. Não é à toa que muita gente, quando ouve a palavra chefe, logo tem alguma reclamação ou lembrança ruim. Quando ele não estava satisfeito com as coisas dele, ele ficava super nervoso. E o que ele fazia? Não, geralmente não era só comigo, né? Era com todos os funcionários. Mas a gente precisa trabalhar. Pois é, mas como que ele expressava esse nervosismo? Ele gritava? Isso, gritando, falando alto, ameaçando de mandar embora. Ele era um temperamento forte, gostava de gritar com as pessoas e eu particularmente eu não aceitava ele gritar comigo. Então nós sempre tinha atrito, questão de estar essa discussão. Muitas vezes eu fiquei até pouco tempo na empresa. Já tive chefe dessa forma já, que muito exigente, às vezes quer fazer uma coisa que você explica para ele que está certo, mas ele vem e sempre acha um defeito, sabe? Eu optei por sair do emprego por causa de perseguição de chefe mesmo, às vezes muito autoritário, às vezes sem conversa assim direta com a gente, conversando para terceiros, e eu optei por sair do emprego por causa do chefe. Mal-humorada, arrogante, autoritária, impaciente. É difícil conviver com uma pessoa assim, ainda mais quando se trata do seu chefe e você precisa do emprego. Aí a situação é bem pior. Mas calma, com um pouco de psicologia, as coisas podem mudar. Ser tolerante e buscar o diálogo podem ajudar quando o chefe tem uma personalidade difícil. Do momento em que o trabalhador se torna agressivo e devolve a agressão, ele perde a razão. E aí tudo fica muito mais difícil. É muito comum falar assim que o ideal para uma agressão é devolver com gentileza, porque gentileza gera gentileza. Em geral, quando uma pessoa te agride, você devolve isso de uma forma calma e tranquila, isso desarma aquela pessoa que está agredindo você. O ideal seria essa tentativa de diálogo, de tentar mostrar para esse chefe que esse comportamento dele não é adequado, inclusive para um ambiente de trabalho profissional. Este servidor público preferiu não confrontar o chefe diante do mau comportamento e teve uma surpresa. Chegou uma vez até a me destratar, só que eu acho que por ver como eu respondia, né, que ficou claro, aí ele chegou a pedir desculpa para mim, que eu não esperava dele. Segundo a psicóloga, é inaceitável atitudes autoritárias de alguém que se diz ser um líder. O funcionário não deve aceitar as humilhações. Se uma boa conversa não resolver o problema, então é bom usar outra estratégia. Buscar apoio entre os colegas. Esse é o caminho que mais tem surtido efeito, é quando o grupo de trabalhadores se sente um grupo e se defende em grupo. 10, 15 trabalhadores contra um chefe, com certeza tem muito mais chances de ter uma solução melhor para o caso do que um trabalhador sozinho, isolado, contra o seu chefe. Quando a situação se torna insustentável, o profissional deve começar a planejar uma mudança de emprego antes de pedir demissão. Também é bom lembrar que, se a postura do superior não mudar, o empregado deve acionar a Justiça do Trabalho. Tolerar absolutamente calada um chefe que ultrapassa esse limite do respeito, que ultrapassa as horas de trabalho, esse respeito à vida pessoal do trabalhador, ele tem que buscar a Justiça do Trabalho, está para isso, para impedir esses abusos do empregador sobre o empregado. O problema é que isso pode gerar o risco, inclusive, de perder o emprego. Então, o trabalhador tem que pesar qual é o melhor momento de fazer isso.